Alô, amigos, estamos iniciando mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Neste ano em que estamos comemorando 100 anos de existência, é o ano do centenário do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Aqui conosco hoje, uma pessoa que cuidou do acervo, da história, das reminiscências do Centro Espírita Amor e Caridade, Uriel de Almeida. É um prazer estar aqui dando conta de todo o trabalho realizado para fazer assim uma homenagem ao Amor e Caridade neste ano do centenário. Uriel, a história do SEAC é fértil, é longa, mas vamos voltar lá para dia 2 de dezembro de 1919. O nosso endereço naquela época era Rua Ezequiel Ramos, número 31. E os nossos primeiros trabalhadores foram Procópio Camargo, Augusto Silva, Antônio Silva e André dos Santos Rodrigues. Uriel, dali a pouco nós já mudamos de endereço? O SEAC, esses irmãos, não é? Eles tinham uma tendência a aquilo que a gente chama de esoterismo. Né? Criar uma instituição, ela pretendia realizar tarefas na área do esoterismo e da comunicação com os espíritos, porque no grupo tinha também pessoas simpatizantes já da doutrina espírita que estava chegando no interiorzão de São Paulo em função da chegada das ferrovias, né? Então, inicialmente, o SEAC, se olhar aí as atas, né, a ata constitutiva, tinha um nome que não era SEAC, não era Centro Espírita Amor e Caridade, né? Era Tátua. Isso, essa Tátua. E aí, o seu Procópio Camargo, ele tentou registrar a entidade em dois órgãos, né? Uma federação espírita lá do Mato Grosso. Caramba, por que Mato Grosso, né? Sim. Porque ele era funcionário da Noroeste, ele era chefe de trem, estava sempre indo e vindo. Então ele tentou registrar lá no Mato Grosso. E no outro órgão em São Paulo, onde estava a Tátua, né? Que era o órgão esotérico. Isso. Só que esse órgão não aceitou. Mandou que os fundadores optassem. Ou vocês são espíritas, ficam no barco do movimento espírita, ou vocês vão se registrar aqui na Tátua, mas com as missões específicas da nossa entidade. E fizeram uma nova reunião e decidiram que não, que eles queriam mesmo era seguir as máximas da doutrina espírita, né? Ligada às obras de Kardec e tal, e fazer a caridade e aquilo. Então aí se desligaram da Tátua e passou a se chamar Centro Espírita Amor e Caridade. Com base nos ensinamentos, nos livros principais de Allan Kardec. Depois mudou de endereço. A entidade, eu fico imaginando quanta dificuldade esses irmãos enfrentaram. Porque é bom que se faça aqui um pequeno parênteses, rápido, que ser espírita, se declarar espírita em 1919, tinha que ter uma personalidade e uma coragem muito grande, porque a repressão, esse é o termo realmente, a repressão, inclusive com ordens de prisão, corria solto pelo Brasil. Então, para ser espírita na época, precisaria ter coragem. Precisaria ter coragem e mais, precisaria ter uma firmeza de propósito, vamos dizer assim, nos princípios da doutrina, porque foi essa firmeza de propósito dos nossos irmãos lá, diretores, ou seja, focando a caridade, focando a assistência aos necessitados em Bauru, é que conquistou o respeito, não só da população no modo geral, mas como das demais autoridades também. E é necessário se falar aqui que entre os primeiros diretores do Amor e Caridade, inclusive o fundador Procópio Camargo, eram irmãos maçons.
da Loja de Arquitetos de Ormuz, que vinham já incorporado neles aquela filosofia da maçonaria, liberdade, igualdade e fraternidade. Quer dizer, então, que tivemos inicialmente a influência esotérica, depois a influência e o auxílio dos maçons. Sim. E você me falou aqui, quando estávamos preparando para o programa, que houve uma influência muito grande de estrangeiros no SEAC? O Bauru aconteceu um fenômeno, né? Nós estávamos no ano de 1842, quando em Minas estourou uma revolução contra Dom Pedro II. Né? Essa revolução era oficiosamente comandada pelo braço republicano da maçonaria. Bom, essa revolução foi fortemente reprimida, inclusive com a participação do Duque de Caxias, foi uma coisa brava. E muitos líderes vazaram, sumiram de Minas. Foram para onde? Onde ninguém poderia encontrá-los, até porque tinham muito medo dos índios, vieram para o sertão do estado de São Paulo. Ou seja, Botucatu, Lençóis, Bauru. Em paralelo, era por necessidade econômica de ecoar as safras no interior de São Paulo, as ferrovias estavam nascendo. E se já estamos aí no ano de 1904, 1905, precisamente em 1905 chega a Sorocabana. 1906, até tem aí um episódio muito interessante da criação da Noroeste, começa a construção da Noroeste. 1910 chega a Companhia Paulista. Bauru se tornou um entroncamento ferroviário. Num espaço de tempo aí de uns 5 anos, Bauru passou de 600 habitantes para 8 mil, 10 mil habitantes. Ou seja, foi assim um boom, um crescimento desordenado. Com esse crescimento desordenado, vieram as demandas. Agora, as pessoas que vieram para Bauru para constituir a mão de obra especializada nos mais diversos níveis, desde o nível administrativo até o nível técnico de engenharia, essas coisas, eram compostas, essas pessoas, por imigrantes italianos, espanhóis, portugueses muitos, espanhóis também, né? E essas pessoas vinham com ideologias políticas lá da Europa. Quando chegaram aqui no interior, começaram a trabalhar essas ideias, aliadas às ideias da maçonaria, liberdade, igualdade e fraternidade, né? E com justiça social, etc., aliado a isso tudo, se depararam com esse crescimento desordenado, com uma demanda social muito forte. Por isso que o SEAC foi criado. O SEAC, eu tenho absolutamente convicção, ele existe não apenas para a doutrina, ele existe para atender às demandas na área social de Bauru. No próximo bloco, eu vou perguntar a Uriel, pelo que ele está nos dizendo, o SEAC cresceu junto com o crescimento de Bauru? É isso? Nós vamos falar nisso já já. Não saia daí. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte, fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida.
A Felicidade Tem Pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o segundo bloco do Despertar de hoje, que está contando a história do Centro Espírita Amor e Caridade. Aqui, com Uriel de Almeida, responsável pelo acervo, pelo resgate das memórias do SEAC, que neste ano está completando 100 anos. Uriel, nós aqui, em espaço de pouquíssimo tempo, nós estávamos em 1919 na Rua Ezequiel Ramos, depois em 1920 já estamos na Rua Noroeste, número 13, e depois em 22, 2 anos depois, 3 anos de surgimento, estávamos no endereço atual, Rua 7 de Setembro. Isso significa, Uriel, que houve, assim, uma necessidade de crescimento que está compatibilizado com a história de Bauru? Eu estou aqui, assim, me contendo emocionalmente, porque a história é linda e a gente começa a perceber a mão da espiritualidade conduzindo pessoas para executar uma determinada tarefa. No caso do SEAC, eu não tenho mínima dúvida de que a vocação nossa, além da parte doutrinária, não é? É a parte filantrópica e a parte da promoção social. Tem uma outra vertente que ficou bem claro desde a fundação do SEAC, que é o amparo aos necessitados, não material, espiritual. Porque eu notei aqui, neste resumo que você me passou, que logo no começo, em 1919, já se criou uma comissão de socorros. Sim. Necessitados materiais ou espirituais? De todas, das duas coisas, né? Essas comissões dividiram a cidade em setores, né? Eu mesmo fiz parte no setor, você fez parte do setor. Trabalhamos junto no setor da Vila Zilda, que foi originariamente lá feito pelo Walter Comini, a dona Zezé, né? Então, nessas visitas, elas seguiam os moldes do movimento, que eu acho que é um dos movimentos mais bem estruturados no Brasil, o movimento vicentino. Eu sou fã do trabalho feito pelos vicentinos. Irmãos católicos. Isso, aquelas sindicâncias que, desde lá do começo do SEAC, eram feitas sindicância nas famílias para ajudar, mas não era para carregar a pessoa eternamente. Ajudava no momento de necessidade e depois dava assistência e depois promovia. Exatamente. Isso aí era muito forte. Só que nós tínhamos algo mais. Nós tínhamos, já nessa época aí de 1922, 25, nós já tínhamos aqui um colega nosso, o irmão de fé nosso aqui, muito importante na história do SEAC, foi o senhor Homero Escobar. Antes disso, do Homero Escobar, nós não tivemos o Labão, que... nos bastidores você me falou que nós tivemos várias fases. Depois do Procópio Camargo, o Tavares Labão, Homero Escobar, depois de Richard Simonetti. Sim. São essas fases do SEAC? Isso, por quê? Porque nós tivemos, eu acredito que colocado pela espiritualidade, pessoas tipo assim, vai lá e faça isso, né? O Procópio Camargo, esse Manuel Garcia, que infelizmente não conseguimos localizar familiares dele, né, do seu Procópio Camargo também não. Procópio Camargo nós conseguimos apenas localizar a certidão de óbito dele e apurar que ele faleceu precocemente, 50 e poucos anos, né? Mas ele era ferroviário, levantamos a ficha dele na ferrovia, participou da maçonaria na nossa loja Arquitetos de Hormuzde. Uma observação, eu noto assim de longe que nós tivemos a fase dos estrangeiros, a fase dos ferroviários, a fase dos bancários e estamos tendo outras fases agora no SEAC. Mas é assim, lá nessa história até, vamos supor, 1990, por aí assim, há uma mistura de pessoas de vários segmentos que fizeram parte. Nos ferroviários, nós tínhamos pessoas
dos mais variados níveis. Tinha até engenheiros da Noroeste, médicos, né? Eu me lembro aqui na minha infância que eu vim aqui com campanhas realizadas pelos engenheiros da Noroeste. A construção desse prédio onde nós estamos aqui, da 7 de setembro, ela teve a participação de orientação técnica, porque se construiu um prédio sem demolir o prédio antigo. Né? E uma coisa visionária, né, Uriel? Porque nós saímos de uma casinha pequena, uma casinha um pouco maior, para depois esse monstro que temos hoje, né? Merece um comentário especial. Inclusive o Richard, quando eu gravei depoimentos dele para escrever esse livro do centenário, o Richard falou para mim, contou para mim, que o seu Homero Escobar era o presidente na época que foi construído esse prédio da Sete. E as pessoas queriam apenas um salãozinho para fazer reunião espírita. E o senhor Homero teve uma visão mais ampla? Ele teve uma visão mais ampla. E eu falei, caramba, mas por quê, né? O senhor Homero era médium receitista, inclusive, né? E ele cita muito nas atas que nós temos aí recuperadas, no começo de 1926 e tal. Ele cita que a orientação do irmão Jacó, do guia Jacó, que é o guia do Amor e Caridade, sempre, e o Richard também ratifica isso, fala assim, o SEAC será a casa grande do espiritismo em Bauru e região. Ora, como que poderia ser uma casa grande se não tinha espaço físico? Com instalações limitadas. Então, o prédio que, quando foi construído para abrigar o albergue, que depois, acho que nós vamos falar sobre isso, ele poderia ter sido apenas um pavilhão, mas o seu Homero, com aquela visão, já fez em cima o salão que até hoje nos atende e muito bem. Exatamente. Uriel, eu vou tentar repassar aqui alguns pontos principais por décadas. Nós já falamos da década de 1919, depois falamos das mudanças de endereço, depois chegamos em 1937, quando tivemos aí a construção de uma casa, não esta de hoje, mas uma casa bem ampla, não foi? Exato. Eu só queria, se me permite, voltar um pouquinho e fazer um destaque. Quando o seu Procópio Camargo cumpriu a missão dele, que inclusive partiu para a espiritualidade, que depois de ser presidente, fundador, tudo, foi tesoureiro, tudo, né? E desencarnou, entra a fase do Labão, o seu Tavares. O seu Tavares tinha uma personalidade, era uma pessoa muito organizada, estudiosa, e é gozado que quando foi em 1933, houve um congresso, né, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, onde estava a Federação Espírita Brasileira. Houve um congresso onde seria discutido teses, inclusive uma que seria como fortalecer o movimento espírita no Brasil. Por quê? No começo, quando foi criado o SEAC em 1919, até 1938, 1940, no Brasil havia uma discriminação e uma perseguição realmente contra o espiritismo. Porque colocavam os espíritas, e aí vamos entender espírita como os kardecistas, né? Como pessoas ligadas ao misticismo, à enganação do povo e tal. E muitas pessoas foram presas. Inclusive, aqui no SEAC, o presidente era o seu Homero Escobar, né? Chegou um oficial de polícia com ordem do delegado regional para fechar, isso foi em 1939, para fechar o SEAC. Para tudo. Nossa, foi uma correria. Para por quê? Não, é ordem do delegado. Aí o seu Homero chamou a diretoria na época, e na diretoria da época tinha muitos irmãos, né, como eu falei anteriormente, participantes aí da maçonaria, mas tinha irmãos também muito influentes na política, entre eles João Simonetti. Entendi. O João Simonetti, ele era amicíssimo de quem? Do Getúlio Vargas, que era o dono do poder naquela época. Entendo. Acabou, não vai fechar o século. Por isso que não fechou na época. Vamos falar um pouquinho das outras décadas. Nós temos só mais um minuto deste bloco, mas vamos dar uma passadinha. Na década de 40,
nós tivemos em 1937 um belo prédio aqui na casa. Isso precisa ser destacado, que vejam só, Bauru, uma jovem cidade, né, com um perfil de população, uma representação muito forte de várias raças, como eu falei, espanhol, português, italiano, japonês, russos, né, vieram por causa da ferrovia. E essas pessoas buscavam uma filosofia que a realizasse, né? Então, migraram, vamos dizer assim, do catolicismo para o espiritismo. Quando o SEAC começa em 1919, 1920, 1925 já não cabia mais ninguém na casinha. Aí expandiu. Precisava, tinha muita gente querendo saber o que era aquela mensagem trazida pelo espiritismo. Vem a ampliação do centro em 1937. Essa ampliação, o salão tinha capacidade já para 350 pessoas. Olha só. O salão. Que seria hoje essa parte de baixo do nosso salão. Certo. Né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, e aí você me fala um pouquinho mais dessa parte e já partimos para o prédio atual. Tá. Não saia daí, estamos falando da história desses 100 anos do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estamos de volta neste bloco final do programa histórico dos 100 anos do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje conosco, Uriel de Almeida. Uriel, então, pela necessidade de trabalho, de assistência e do estudo da doutrina espírita, o SEAC foi crescendo com Bauru. O SEAC respondeu prontamente às necessidades do município. E continua assim, e eu acredito que continuará sendo. Nós percebemos em todo esse material que você me entregou aqui, sempre uma preocupação de cidadania do SEAC, envolvendo-se com a cidade. Eu quero fazer duas perguntas, porque o nosso tempo é curto. Primeiro, como é que você e a sua equipe, me fala um pouco dessa equipe, conseguiram descobrir tanta coisa? Em 2018, começamos a discutir como que nós comemoraríamos esse centenário, que estamos fazendo isso hoje, né? Você ficou encarregado das comemorações em si, né? E se cogitou se fazer um livro contando a história do SEAC, mas em paralelo contando a história de Bauru. E conseguiram terminar esse livro? Sim. Conversando com o Richard falou, a SEAC apontando com o dedo assim, aquele jeito dele, né? Que ele tinha. O SEAC merece sim um livro. Bom, só que para fazer o livro precisava localizar o acervo e buscar também na parte no exterior aí as pessoas aí de Bauru, historiadores, e fatos ligados com Bauru. E nós tivemos que criar uma equipe. Houve uma chamada nas reuniões públicas e vieram pessoas incríveis, né? Parece que pessoas certinhas para fazer determinados trabalhos. Vieram pessoas que tinham prática, inclusive, de restauração de livros, pessoas que estão ligadas à área da história, né? Trabalhadores já de muito tempo do SEAC que se animaram. Então, todos esses que trabalham, que é difícil de enumerar aqui, exato. Mas que está no livro, está citado no livro isso aí. Então, você faz então um voto de reconhecimento ao trabalho desse pessoal. Sem o trabalho dessa equipe, não se conseguiria reunir o material para contar a história do SEAC. Tá certo.
eu queria que você falasse rapidinho sobre o albergue. E como que o albergue se tornou, o SEAC incorporou a responsabilidade do albergue? Ele era da prefeitura, não era? Sim. Não, era do Lar dos Desamparados. Sim. Com a colaboração da prefeitura, que dava um funcionário, mas o prédio, a locação desse prédio, tudo, um prédio muito antigo, era tocado pelos irmãos do Lar Desamparado, cuja diretoria era a mesma diretoria do SEAC. Tanto é que eles faziam reuniões de diretoria aqui no SEAC. E daí, quando que caiu o albergue velho? Então, Bauru já estava num movimento intenso de imigrantes, em função que já era há umas 2 décadas, foi em 1948 que caiu o albergue, né? Houve assim um crescimento muito grande da população e as pessoas chegavam em Bauru, não tinha para onde ir. Era o hotel dos pobres? Então, como o albergue, numa chuva de verão, caiu tudo, despencou, não dá para recuperar. Isso em 48. 48, o Lar Desamparado não teve caixa para construir um novo albergue. Em 1951? Aí, um pouquinho aí, em 48, a diretoria do SEAC, encabeçada pelo seu Homero, falou assim, então nós vamos fazer um novo albergue. Saíram buscando recursos e, olha, temos que fazer aqui um reconhecimento, um agradecimento. 2 órgãos públicos foram vitais para que se conseguisse construir o albergue aqui da Rua 7. A Câmara Municipal, que tinha membros que eram espíritas também, mas não todos. Simpatizantes, mas não todos. Mas tinha também muitos irmãos maçons, né? A Prefeitura Municipal, cujo prefeito quem era? Otávio Pinheiro Brizola. Frequentava a casa. Eu vi numa foto aqui, ele está a inauguração. Aí, esses deram um apoio inicial com recursos públicos e o albergue se concretizou em 51. 52 começou... E depois tivemos em 1989 a doação do terreno para o novo albergue e depois a inauguração do albergue que temos hoje perto do terminal rodoviário. Então, quando a gente fala que Bauru, que o SEAC está ligado às demandas sociais de Bauru, isso fica muito claro. Por quê? Se você olhar o perfil que nós atendíamos no albergue de 48 até 1990, era migrante. Agora mudou completamente. Mudou. Agora nós estamos atendendo e muito bem um público que ninguém quer atender, que é o morador de rua. Aí a problemática é outra. O foco é o acolhimento de pessoas usuárias de substâncias psicoativas. Então, por isso que inclusive o nome atual é Casa de Convivência. Casa de passagem, né? Sim. Uma casa de passagem. Por que casa de passagem? Presume-se que a pessoa ficará lá por um tempo, sendo preparada... para voltar à sociedade. E talvez, antes de voltar à sociedade, passar por uma clínica de recuperação. Tá certo. Uriel, eu tinha 1000 perguntas para lhe fazer, mas eu quero que você termine, use todo o tempo restante para falar da gestão de Richard Simonetti. Olha, não dá para falar do Richard Simonetti sem falar uma pinceladinha do seu Homero Escobar, né? Para mim, o seu Homero Escobar é uma pessoa assim, documentalmente provada, super culta, super organizado, com dons mediúnicos, com conhecimento doutrinário e que influenciou muito o Richard, porque quando o Richard entrou na diretoria do SEAC, não como presidente, como secretário, o instrutor dele, o orientador dele, que passou o jeitão que tinha administrar, era o seu Homero Escobar. E a gestão do Simonetti, como foi? A gestão do Simonetti, para mim, é uma gestão, como eu falei, teve lá o Procópio que fundou, o Labão que deu aquela estruturada e amarrou o movimento espírita do SEAC, a Federação Espírita, para proteger o SEAC. Vem o seu Homero Escobar com uma visão de que o SEAC será a casa grande do espiritismo e constrói todo esse patrimônio aqui da Rua 7. E vem o Richard, que além de ampliar esse espaço físico
na sete para que pudesse ser a Casa Grande do Espiritismo, Consolidou. ele consolidou e deu um toque novo na forma de trabalhar do SEAC no campo doutrinário, que é a pureza doutrinária nas obras do Kardec. Richard, para mim, é uma pessoa assim, é um ícone, né? Nos dá assim uma garantia em questões doutrinárias, né? Eu falo nos dá porque o espírito, Isso. né, sobrevive, né? Então tá bom. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Agradeço você, a sua companhia até agora. Como você vê, nós teríamos muitos assuntos para tratar ainda, mas acompanhando as nossas festividades deste ano, inclusive com o livro que já está à disposição, você vai poder conhecer um pouco mais da história do centenário do Centro Espírita Amor e Caridade. Muito obrigado, até o próximo programa.